Olá, meus amigos. Eu sou Marlon Reikdal, psicólogo junguiano, e quem está acompanhando o meu canal já acompanhou as nossas discussões do Vai Pra Dentro. Eu tinha prometido um vídeo para explicar um pouco melhor sobre esse processo da psicoterapia. Eu fiz uma fala anterior a respeito da necessidade de procurarmos a terapia, não quando nós já temos um problema instalado, mas para não precisarmos ter esse problema instalado. E eu prometi esse vídeo que eu estou fazendo agora para explicar um pouco melhor a lógica conceitual que está por trás deste argumento do não espere ter um problema para que você procure a psicoterapia. Essa lógica, ela pressupõe aquilo que nós já discutimos há algum tempo atrás no Vai Pra Dentro, quando eu estava explicando a respeito do ego e self. Então já faço um parênteses dentro das minhas grosserias, que não adianta você fazer pergunta assistindo esse vídeo se você não tiver acompanhado o Vai Pra Dentro, que eu não vou responder as coisas que já estão faladas e que já estão disponíveis, tá? Mas dentro daquilo que nós já falamos do ego e do self, nós entendemos que o ego é uma pontinha pequena de toda a psique, mas que está num lugar privilegiado, porque o ego é como se fosse um porteiro que está na relação com o mundo externo. E ele teria a função de mediação entre o mundo interno, os meus desejos, as minhas dores, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu preciso ou não preciso, e as demandas do mundo externo. O que o mundo espera de mim, o que as pessoas acham, o que as pessoas valorizam, o que o mundo determina, e tentar fazer essa mediação, porque se nós vivemos puramente conforme as exigências externas, nós vamos esvaziar internamente. E se nós olhamos só para o mundo interno, nós não conseguimos conviver em sociedade. Então, o grande desafio do ego é fazer essa mediação. E nesse sentido, qual é o papel da análise? É ajudar o sujeito que está aqui na relação com o mundo externo a olhar para dentro. Isso é o que nós chamamos o tempo todo do processo de autodescobrimento, porque nós fomos educados a olhar apenas para fora, a se arrumar quando a gente vai sair, mas em casa pode ficar tudo lambuzado, pode ficar bagunçado. A gente precisa cuidar da aparência e muito mais do que se preocupar com o sentimento, a gente se preocupa com a nota do filho e não como ele se sentiu com aquela nota baixa. Muito mais do que com nossa tranquilidade ou nosso bem-estar, a gente se preocupa com o que os outros vão achar ou vão pensar. E então, este ego que só sabe olhar para fora começa a sofrer investidas do self dizendo: para com essa palhaçada. A ansiedade, a depressão, o transtorno de pânico, as doenças físicas são todas mensagens do nosso mundo interno dizendo: para com isso. Olha para as tuas necessidades. Algumas regras precisam ser mudadas. Alguma forma de encarar a vida precisa ser revista. E não é por outro motivo que muitas dessas doenças, quando chegam, interrompem os nossos ciclos viciosos, nos impedem de sair de casa, nos impedem de continuar mantendo as performances bonitas que a gente tinha. Algumas doenças acabam com todas as nossas performances e com todas as nossas atitudes. E nós ficamos esperando curar a doença para voltar a agir como a gente sempre agia, tomar um remédio para continuar funcionando do mesmo jeito. E neste sentido, nós entendemos na psicologia analítica que os sintomas, eles são o convite do self, do inconsciente, do mundo interno para você rever as tuas rotas. E quando você entende o sintoma como convite do inconsciente para olhar para dentro, fica mais fácil você entender a lógica da análise.
Você aprende a olhar para dentro para não precisar que o inconsciente chame a tua atenção. Você diminui um pouco o olhar lá de fora para atender às necessidades interiores, para não precisar que o inconsciente venha bater a porta. Ele só vai bater a porta e sinalizar o teu desvio porque você está fora do caminho. Então a proposta da análise seria você entender qual é o caminho, qual é o convite. Não precisa ficar estressado, fazer uma crise de pânico, não precisa fazer um grande sintoma físico, uma crise de coluna, ter um AVC, um infarto para decidir mudar a rota. Isso não foram decisões. Estes sintomas foram imposições do self, dizendo: tem que mudar a rota. Mas se estas pessoas ouvissem a necessidade da mudança de rota anteriormente, então elas não precisariam da sintomática. E quando eu falei a respeito da terapia de casal, quando eu falei de você fazer terapia antes de ter filho, quando eu falei de você fazer terapia a cada nova etapa da sua vida, se preparando para a aposentadoria, ou quando você vai mudar de cidade, ou quando vai começar um emprego novo, quando assume um cargo novo, é mais interessante ainda porque você está ouvindo o teu mundo interno e tentando aprender sobre a rota antes mesmo de começar a caminhar. Então veja, você pode ir para terapia porque você já está cagado fora da rota e o inconsciente está te impondo mudanças. Você pode ir para terapia porque você está vendo sinalizações dizendo precisa rever a rota antes que a gente faça uma intervenção ostensiva. Mas o mais legal é você ir para o teu processo terapêutico para aprender sobre a tua rota interna. Quais são as tuas dificuldades no relacionamento? Você quer sempre as coisas do teu jeito, você é inflexível, ou você não consegue expor teus sentimentos, você tem dificuldade de se abrir para os prazeres da sexualidade, você está numa relação ou sempre você se vê numa relação competitiva. Ou quando você vai ter filho, quais são as questões internas, a dificuldade de doação, o fazer do filho uma vitrine, todas as expectativas que eu já tenho antes de ter filho, tudo isso são as tuas rotas internas. E se você se propõe um processo de autodescobrimento, se você propõe um processo de olhar para as rotas internas, o caminhar vai ficar mais fácil e muito provavelmente você não vai precisar fazer sintomas. Então essa é a lógica teórica. O self, o ego, voltando-se para o self, que é o Deus interno, ouvindo através dos sonhos, através dos atos falhos, através da reflexão, dos estudos, do processo de autoanálise, como nós falamos também, a partir da arte, a partir da cultura. Este movimento do ego romper com as regras instituídas, que estão muito formalizadas a partir das demandas e exigências do mundo lá fora, para olhar para dentro, para perguntar qual é a minha rota. Não interessa o que o mundo espera de mim. O mundo espera de nós muitas coisas, as pessoas são cruéis em termos de expectativas, mas quem precisa se bancar no mundo sou eu, de dizer isso eu não dou conta, isso não me cabe. Então eu vou aprender a viver com menos, então eu vou me dobrar a essa determinada situação, então eu vou ter que me colocar nessas determinadas situações e pagar o preço de quem eu sou. Veja, não é a postura despeitada, eu sou desse jeito e quem quiser que me engula. Isso é gente que não olhou para o mundo interno. Nós não estamos falando disso que é mecanismo de defesa egóico, essa coisa defensiva, meter a boca, eu sou assim mesmo, quem quer queira, quem não quer, não quer. E não estamos falando disso. Nós estamos falando do ego que se dobra às verdades internas e diz, eu até queria. Eu até acredito que se eu conseguisse ser assim ou fazer desse jeito ia ser mais legal.
mas o meu mundo interno diz que não cabe mais isso para mim e eu vou me dobrar a isso. E quando eu me dobro, eu me realizo, embora esteja distante das expectativas egóicas. Isso é o processo de análise. Não perca teu tempo. Hoje existem inúmeras instituições que oferecem atendimento muito acessível nas universidades. Há muitos profissionais com disponibilidade de discutir o preço, porque tem na sua agenda 20 ou 30 pessoas e reserva 3 ou 4 horários, 10%, 20% dos seus horários para preços acessíveis. Existem inúmeros caminhos, não arrume desculpa antes de você tentar. Você merece um processo terapêutico, você merece investir a tua energia, a sociedade também merece. Conviver com pessoas mais conscientes, mais atentas, que não sobrecarreguem o sistema de saúde com doenças físicas, que não sobrecarreguem os filhos que serão os adultos de amanhã com os complexos dos pais, que tenham relacionamentos estáveis, favoráveis, afetivos e que transpirem o bem-estar e o prazer de ser quem nós somos. Pensa sobre isso e se você não procurou um processo terapêutico, quem sabe seja a tua hora, tá bom? Um abraço, continuo reforçando que eu não estou aqui fazendo propaganda do meu serviço, eu não tenho horário para atendimento, graças a Deus, mas eu estou falando a respeito de você e da nossa sociedade que vai se beneficiar com o conhecimento que a psicologia tem para nós. Um abraço e até mais.